sistema de gestão de pessoas, na concepção minha aqui, de novo, eu olho sempre o que a doutrina nos coloca. Tá? Eu acho que esse é o trabalho do estudioso do assunto, do pesquisador, do consultor, enfim, quem está tentando implementar essas ferramentas. Aí eu faço sempre as minhas adaptações em função da realidade que eu encontro nas empresas. Eu já falei para vocês no passado, a gente sempre tem que ter em conta esse ambiente que a gente encontra, cada empresa tem a sua cultura. Tá? Mas eu tenho que ter isso aqui bem definido, cargos e salários, né? As pessoas têm que ter aquele senso de equidade. Puxa, não é fácil fazer isso aí, porque justamente pela heterogeneidade, mas eu tenho que buscar migrar para um sistema de cargos e salários que me dê aquela questão de equidade. Olha, eu ganho menos que o fulano, mas é porque ele tem outras atribuições, competências, responsabilidades que eu não tenho. Então, se eu quiser ganhar tanto que nem ele, eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo, e para isso eu vou ter que me desenvolver. Tá? E o salário, que então é justo eu ganhar menos ou ganhar mais, enfim. E essa percepção de recompensa adequada é muito importante para um clima organizacional. Não é fácil. Aí entra todos os fatores externos. Aí o cara que tem 5 filhos faz a mesma função em relação ao cara que é solteiro, e ele acha que porque tem 5 filhos, o cara está lá na base da escala de Maslow, ele acha que ele tem que ganhar mais. Não, como é que eu vou alimentar meus 5 filhos? Então esse é o mundo dele, tá? Quando na verdade a gente está aqui valorizando a competência, né? Não é a quantidade de filhos que o cara tem. Mas é difícil explicar isso para um ser humano diante dos aspectos culturais, educacionais e todos que são obstáculos até ao processo de comunicação. Eu já passei por isso, eu vejo isso, olha, vou dizer para vocês, até nos meus alunos lá. Né? Às vezes eles vêm na aula, me pedem uma exceção, lá, professor, eu tô com um problema assim, não dá para fazer diferente comigo, a minha avaliação, não sei o quê, me dá um trabalhinho para fazer. Não tem, né? Tu tem que submeter as regras do jogo para todos os colegas. Mas é diferente, não sei o quê, eu espenei, vai na coordenação, cria um AUE, vai parar na reitoria, enfim, pessoas que a gente às vezes até julga letradas por um entendimento de mundo diferente do que a gente entende, até tu chegar e fazer consenso demora. Aí sim, né, pessoal, eu só consigo recrutar bem se eu sei o que eu quero. Então, eu acho que a questão de cargos e salários, ela tem que estar bem resolvida. Né? O cargo tem que estar bem descrito, as competências necessárias ao cargo, as responsabilidades, autoridades que eu vou dar para esse cargo e o salário justo. Porque eu vou usar isso aqui para fazer o recrutamento de seleção. Né? Eu vou querer contratar a pessoa que mais se aproxima do cargo almejado. E vou usar o salário como um fator de atração para tentar ver se vem os melhores. E aí eu tenho que me nivelar com o mercado de trabalho, enfim, aí tem algumas técnicas para isso. Tá? Então, eu acho que o cargos e salários, ele alimenta um bom processo de recrutamento e seleção, que, por sua vez, aí entram as condições que a gente chama de higiênicas, né, que são aquelas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Se eu não resolver bem isso, o cara vai embora. Eu já estou cansado do mundo das fumageiras e de outras empresas aqui do setor de imóveis, da construção civil, do cara ficar uma semana e pedir para ir embora. Não, tá louco, tem muita poeira, trabalho aqui é no sol, o trabalho é no barulho, mesmo tendo EPI, o cara não quer, tá? Eu achei que era bom, achei que era uma coisa e não é, e vai embora. Então, as condições de saúde e segurança do trabalho têm que ser atingidas, sim, vão impactar no conforto e na própria segurança pessoal, né, do trabalhador. Aí entra o treinamento e desenvolvimento, isso é para a vida toda, eu acho que o ser humano não pode parar, né, eu vou ter que treinar e desenvolver essa pessoa para, inicialmente, óbvio, né, dificilmente eu consigo alguém com todos os atributos, a não ser que já seja uma pessoa experiente naquela função. Mesmo assim, depois de eu contratar e integrar ela com as regras de saúde e segurança, eu vou ter que treinar e desenvolver ela para ela ser excelente na função. Então, isso é um trabalho que vai desde o primeiro dia. O cara entrou na empresa, ele já tem que ganhar treinamento de alguma forma ou de outra para poder atingir as expectativas que a gente tem naquela função dele. E, como eu falei, vai valer para a vida toda. Aí, pessoal, o cara começa a trabalhar, tá? Observe que isso aqui é tudo trabalho que é suporte de RH, de gestão de pessoas. Bom, aí cabe à empresa ter um sistema de avaliação das competências, que normalmente a gente chama de avaliação de potencial. O funcionário, considerando as competências previstas para o cargo, ele está realmente já com todas elas? A gente treinou, desenvolveu, sim ou não? Cuidado, tem uma diferença
muito sutil aqui, mas eu quero deixar já claro desde o início para vocês, porque vai permear todos os nossos futuros trabalhos, tá? E tem a avaliação de desempenho. As pessoas confundem muito isso aqui. Competência é se o cara tem o treinamento, o desenvolvimento necessário para fazer. Desempenho é se ele está fazendo. Exemplo, o jogador de futebol, ele treina batida de pênalti todos os dias depois do treinamento. E batida de falta lá e tudo. O cara deve ter um treinamento normal lá com os demais jogadores, mas ele, seja orientado ou por conta própria, ele treina pênalti e cobrança de falta no futebol. Então, ele está desenvolvendo competências com esse treinamento. Ele está ficando bom em bater pênalti, cobrança de falta. Então, vai chegar num ponto, e isso vai se mensurando através, né, dos próprios treinamentos. Olha, o cara de cada 50 pênaltis que ele bate, ele faz 48. Bom, então tá bom, cara. É o confiável. Hoje em dia, os times de futebol profissional têm essas métricas, tá? Por isso que eles têm os escalados para bater o pênalti lá nas decisões, né? Tá, tudo bem. Então, ele é competente para bater pênalti e cobrar faltas. Eu consegui detectar essa competência. Aí, o que acontece? Ele vai bater o pênalti numa decisão lá de final de campeonato. Entendam, olha só, olha como muda. Isso aí repercute enormemente. As condições de treinamento, orientado ou não, mas, enfim, de treinamento, são totalmente diferentes. As condições de contorno, né, do dia do jogo. É torcida pressionando, é hábito de futebol, é o adversário que não combinou contigo, como é que vamos jogar, né? Tá? É o treinador na beira do gramado, é a família olhando o jogo e o cara tá pensando na família e ele vai bater o pênalti. Aquele pênalti pode ser decisivo na vida dele. Puxa, se eu fizer, nós somos campeão e eu vou para a Europa, vou ganhar milhões lá, e se eu errar, eu sou um bagre e vou ter que ficar por aqui mesmo. E a família toda com a expectativa. Então, observe as condições de contorno aí, entre os aspectos psicológicos, que estão naquele momento ali. Estou usando o exemplo do esporte, já com todas aquelas ressalvas, é uma condição de explosão ali. Bom, o cara vai lá e erra o pênalti. Não desempenhou. Tá? Eu tinha toda uma expectativa em cima das competências dele que ele ia acertar. Porém, no dia lá, ele não desempenhou. Então, o desempenho, ele está atrelado a fatores de momento. As competências, não. Eu posso ser o melhor cobrador de pênalti do mundo, sei lá, Messi, né? E um dia eu erro. E aquele pênalti era o decisivo. Tá? Então, cuidado que as empresas confundem muito isso. E são duas coisas. Avaliar se realmente o cara conseguir prover todas as competências necessárias ao cargo. O cargo é que me exige, então, o rol de competências. Ok? E aí eu tenho que ter mecanismos internos de aquelas que o colaborador ainda não reúne, eu tenho que prover para ele. Aí eu vou usar treinamento e desenvolvimento. Agora, o que vai determinar o desempenho dele não é só as competências. Eu vou ter aumento de probabilidade dele desempenhar, obviamente. Ele não vai errar todos os pênaltis. Agora, os fatores emocionais, de momento e tudo mais. Então, um ano o cara pode desempenhar bem, no outro ano ele não desempenhar tão bem. Numa função, num posto de trabalho, ele desempenhar bem, aí eu desloquei ele para uma filial para fazer a mesma coisa, mudou as condições de contorno, ele já não está desempenhando bem, longe da família, coisa. Isso aí tudo eu vivenciei, pessoal. Tá? E acredito que vocês vivenciam isso também. Tá? Bom, resolvido isso aqui, pessoal, observe que um influencia no outro, ó, aí eu tenho uma retroalimentação aqui para o treinamento e desenvolvimento. Ou ele não está desempenhando, ou ele não tem todas as competências, eu tenho que retroalimentar esses desvios para que o treinamento e desenvolvimento continue, né, provendo isso aqui para melhorar o desempenho. Tá? A crença é que competência gera desempenho, sim, mas eu tenho os fatores externos que, de repente, não estão controlados. Tá? Então, todos aqui sempre tem um mecanismo de feedback. Observem, ó, tá? Isso aqui também pode, né, dependendo do que eu estou percebendo nesse binômio aqui, competência versus desempenho, eu posso mudar lá o meu sistema de recrutamento e seleção. Eu posso chegar a alguns assim, olha, se a gente quer um melhor desempenho, tem que contratar cara mais experiente, ou tanto faz, ou com determinada qualificação que até então a gente não estava cobrando. Esse aqui é um ponto crucial na gestão de pessoas.
né, se realmente as competências estão alicerçando o desempenho. E desempenho é produtividade, essencialmente. Se estão alicerçando o desempenho. Se não estão, eu tenho que começar a criticar os sistemas anteriores. Então, também retroalimenta tanto do lado das competências quanto do lado do desempenho. Então, assim, ó, depois a gente vai referendar isso aqui com as leituras, com os trabalhos, vocês vão ver outros elementos, alguns a favor, outros contra, né? Mas como eu falei, eu fui montando isso aqui à medida que a gente foi indo nas empresas, tá? Não fiz nenhum artigo sobre isso ainda, pretendo fazer, tá? Mas né, eu quero experimentar um pouco mais, a minha amostra, eu quero ter mais cases para poder fundamentar isso aqui, né? É difícil uma empresa ter funcionando bem todos esses elementos. O cargos e salários também alimenta os processos de, óbvio, né, de remuneração fixa e benefícios e remuneração variável. O que eu considero, tá, pessoal? Isso aqui é outro ponto. Eu acho que também confunde muitas pessoas. O que eu tenho levado até as organizações, tá? A questão de competências deve ser alicerce para a remuneração fixa e benefícios. A questão de desempenho, por tudo que eu falei antes, por essa variável, ela deve, então, estar atrelada à remuneração variável. Nem todas as empresas fazem assim. Elas confundem isso aí, justamente por já confundir aqui, elas confundem aqui. Então, o que acaba acontecendo, tá? Eles atrelam remuneração fixa a desempenho. Tá? Então, o que acontece? Teve um ano lá que o cara desempenhou super bem, passou em todos os testes e foi bem, né, porque ele estava no melhor dos anos dele lá, os fatores externos não interferiram. Aí os caras foram lá, aumento para ele, vai ganhar R$1.000 a mais aí na tua função e seja feliz. No outro ano, por fatores externos e outros fatores internos também, aí, como falei, o desempenho ele é variável, o cara não desempenhou. Né? Só que já está incorporado, não tem como baixar o salário do cara. Mesmo desempenhando mal, tu vai ficar com esse salário. Então, o que a gente considera, né, como sendo a estrutura um pouco mais inteligente para esse processo aqui? Claro que isso tem que ser super organizado, discutido e tudo mais. É multifuncional, aí tem que chamar o jurídico para ver se dá ou não dá. Aqui eu envolvo muito o jurídico das empresas. Se o cara conseguiu evidenciar as competências exigidas no cargo, que está executando essas competências, ou seja, eu consigo ver valor agregado desse funcionário na execução do cargo que eu previ para ele, tá? Eu tenho evidências de competência. Isso, para mim, então, deve alimentar a remuneração física, porque a competência tu não perde, né? O cara que errou um pênalti uma vez na vida não quer dizer que ele não seja mais competente para errar pênalti. O cara é craque, é Ronaldinho Gaúcho, sabe bater pênalti. É Messi, sabe bater pênalti. Então, ele não perde a competência. Então, sim, a competência baliza a remuneração fixa, porque isso ele já conquistou pelo histórico, por tudo que ele demonstrou. Agora, o desempenho, sim, pode mudar. Uma hora o Ronaldinho Gaúcho já não jogava mais, já não pegava mais seleção, porque ele não estava desempenhando como ele desempenhava nos tempos que ele era mais jovem. Por isso que muitos times de futebol, né, quando pega esses jogadores em fim de carreira, eles criam um contrato por desempenho, né? Se tu fizer tantos gols, tu vai ganhar um prêmio, se tu conseguir participar como titular nas partidas. Enfim, criam um contrato, eles mesmos chamam de produtividade. Então o cara até pode ganhar super bem, mas a parte variável do salário dele é que pesa mais. Né? Então, com isso, tu dilui um pouco o risco de contratar um Ener Valencia, por exemplo, né? Que é do Inter. Então, assim, tu vai pagar milhões porque o cara é competente, teoricamente, jogou a Copa do Mundo e tudo, e aí o cara não está desempenhando e agora eu tenho que continuar pagando esses milhões para ele. Então, certo seria talvez um contrato de produtividade. Mas, enfim, isso está acontecendo cada vez mais nas empresas também. E aí, pessoal, isso tudo aqui, ó, tem que alimentar, né, se essas coisas funcionarem bem, o carreira e sucessão. É óbvio que a pessoa vai querer progredir. Eu tenho que contar já com isso. O cara não vai ser eternamente feliz como caixa de supermercado ou como empacotador de supermercado. Mesmo que ele iniciou lá como trainee, estagiário, ele vai suportar um tempo aquele processo. Então, eu tenho que ter uma carreira prevista para aquele cara poder crescer. Escala de Maslow de novo. Ele vai suprir as necessidades fisiológicas, comida, moradia. Agora eu quero uma festinha melhor, eu quero casar, eu quero ter filhos. Então ele vai para as necessidades sociais e vai indo, um dia vai chegar na autorrealização. Então a empresa, dependendo de onde o cara se encontra, aí tu tem que ter uma avaliação, né? As avaliações de competências e de desempenho também podem subsidiar isso, para que tu consiga fazer, então, esse cara progredir. É óbvio, né, pessoal?
nem todo mundo vai ser presidente da empresa. Então, vai chegar uma hora, e isso as empresas cada vez mais têm como desafio, não vai ter vaga para todo mundo no alto escalão. Tá? Então, às vezes, acontece que a empresa ficou pequena demais para o talento do cara. Enquanto a empresa é grande para absorver o talento, o cara fica. A partir do momento que a empresa não tem mais espaço para todo aquele talento, a tendência é o cara sair. Então, sim, as empresas, né, os melhores, em algum momento podem sair. O que eu tenho que fazer? Minimizar os impactos disso aí negativos, né? Se eu tenho 3 caras talentosos e eu sei que eu não tenho vaga para todo mundo no carreira e sucessão, que pelo menos o melhorzinho deles fique, né? Então eu tenho que pensar já isso aí. Isso é estratégia. Isso é retenção de capital intelectual. Aqui entra todas essas teorias modernas de gestão do conhecimento, capital intelectual. Vai ter artigos aí que vocês vão ler a esse respeito e também nas pesquisas de vocês verão isso aí. E aí, aqui no final, tá, pessoal, aí eu sempre insisto, o desempenho do RH. Né? Mas não só com base em pesquisa de clima ou indicadores assim, talvez vagos, né? Não, eu quero ver se o RH, além dos indicadores de todos esses processos aqui, tem indicadores próprios, né? Que a gente pode mapear e gerenciar. Falamos um pouco sobre isso lá no gestão de operações, né? A questão das melhorias, né? As melhorias essencialmente são baseadas em indicadores, então sim, eu posso estabelecer processos de melhoria contínua aqui sem problema, gerenciar isso aqui, mas eu também quero ver o impacto do RH no meu DRE. Tem que alavancar melhoria de produtividade. Para mim, o melhor indicador, né, do RH é produtividade. Tá? Fazer mais com menos, né, ou agregar mais valor com a mesma coisa. O agregar mais valor tem que repercutir em receitas para a organização. Tá? Isso aqui, então, os indicadores é que vão retroalimentar todo o processo. Tá? Então, aqui tem todo um feedback a partir da análise crítica desses indicadores.